Olá, turma, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estou de cada um de vocês. E hoje a gente chega para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, a qual eu peço para vocês estarem acompanhando, segundo as páginas, né, que estão descritas aí no vídeo. Vocês podem pegar as páginas que estão aí designadas para que vocês façam a leitura acompanhando ao vídeo, para ficar mais fácil a compreensão do assunto. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Então, assiste o vídeo até o final para fazer o que está sendo proposto hoje na nossa atividade de ciências. Então, vamos juntos hoje para mais uma aula nossa? Oi, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Hoje a gente dá continuidade ao grupo dos animais vertebrados, mas é um novo capítulo no qual a gente vai estar falando sobre as aves. A gente vai estar vendo as características das aves, a sua temperatura corpórea, o revestimento e também locomoção. Como acontece a locomoção nesse grupo de seres vivos. Então, gente, as aves, hoje há uma estimativa que há cerca de mais de 10 mil espécies de aves em todo o mundo. Apesar da grande variedade de tamanhos, cores, formas e hábitos, a classe das aves é considerada a mais uniforme entre os vertebrados, pois possui muitas características em comum. E significa o quê? Significa que mesmo tendo uma grande quantidade de espécies que têm características diferentes quanto à cor, à forma, aos hábitos de vida, eles, mesmo com essas características, eles são tidos como uniforme, ou seja, que eles estão equilibrados, que eles têm características mais semelhantes quanto a esses aspectos de cor, de alimentação, de estilo de vida, do que os outros grupos de animais classificados como vertebrados. E algumas características importantes com relação a esses seres vivos é que eles têm um corpo revestido de penas, né, por penas. A gente não vê uma ave que não seja revestida por penas. Tem um bico córneo, no caso eles têm um bico que é tido aí classificado como córneo e não tem dentes. Então, no caso, se um pássaro vir para a sua direção e chegar a tocar em você, vai tocar com o bico, então você está sendo bicado e não mordido por um pássaro, por uma ave. Membros anteriores modificados em asas e os membros posteriores são revestidos por escamas, com 3 ou 4 dedos adaptados para poder empoleirar, andar, nadar e até capturar suas presas. Grande parte do esqueleto é constituído por ossos ocos, que a gente chama de pneumáticos. Eles também têm a presença aí, as aves têm a presença de sacos aéreos, que são órgãos interligados ao sistema respiratório, com a função de fornecer gás oxigênio durante questões de voos. E aí fazer com que a ave ela fique com aspecto de mais leve. Eles não têm bexiga urinária, na maior parte das espécies, e os sexos são separados e a fecundação ocorre interna com o desenvolvimento de ovos fora do seu corpo. Atualmente existe uma origem, né, para as aves que está interligada à hipótese que eles evoluíram de répteis já extintos. E isso essa hipótese ela se dá por conta dos estudos que foram realizados em espécies de répteis já extintos, que revelam algumas características que interligam as aves a eles. No caso das penas. Então,
Esses répteis ancestrais seriam como parentes dos dinossauros, né? E eles apresentariam características diferentes dos répteis atuais. Então, esses répteis, parentes dos dinossauros, eles teriam dado origem às aves. E a gente percebe isso, os estudos que confirmam isso, é com base nos fósseis que já viu a presença de penas nesses répteis que evoluíram e puderam aí dar origem às aves. Acredita-se que esses animais extintos, as penas relacionavam-se principalmente com o controle da temperatura do corpo desses seres vivos. Também foram encontrados registros de animais extintos, além das penas, apresentavam características favoráveis ao voo. É o caso aí da espécie, como está apresentado aí na imagem, né? Que essa imagem ela foi reconstituída do ser vivo, que seria aí um réptil, né? Parente do dinossauro. A Chaelpteryx litográfica, né? O nome dele, desse ser vivo. Que além dessas informações, os cientistas também basearam as características dos répteis atuais para formar essa hipótese. Quanto à temperatura do corpo, gente, das aves, a gente considera as aves animais endotérmicos, ou seja, eles mantêm a temperatura constante do seu corpo, independente da variação da temperatura do ambiente. Esses animais possuem elevada atividade metabólica e o calor liberado contribui para manter o corpo aquecido. Além disso, suas penas formam uma camada de ar isolante que evita a perda excessiva de energia térmica para o ambiente. Já o revestimento do corpo, uma característica muito importante das aves é possuir o corpo recoberto por penas, né? E essa pele, né, que é revestida por penas, vai haver só sobre a pele mesmo e vai haver ausência de penas no aspecto dos pés e do bico desses animais. As pernas e os pés das aves já são recobertos por outro tipo de material, vamos dizer assim, que são as escamas. Essas escamas que se assemelham ao corpo dos répteis, que é outra característica que evidencia a hipótese de que as aves tenham evoluído a partir dos répteis parentes dos dinossauros. Então, as penas, elas têm uma grande importância para as aves, porque ela vai proteger a pele, vai auxiliar no voo, contribuir para a manutenção da temperatura corpórea desses seres vivos, vai também servir para atrair o sexo oposto para o acasalamento, como acontece aí com os pavões. Aí na imagem, essas penas que estão expostas, como vocês podem ver, são do macho. A fêmea ela não apresenta essas penas atrativas. Então, o macho, para poder se acasalar, ele exibe suas penas. O macho ele possui, no caso aí, gente, uma cauda grande, com a coloração do seu corpo acaba sendo mais chamativa para atrair as fêmeas. Então, os machos eriçam as penas do pescoço e abrem a sua grande cauda em forma de leque. E nisso as fêmeas acabam sendo atraídas e eles se acasalam. As penas das aves geralmente são substituídas uma ou duas vezes por ano em um processo denominado também de muda, como acontece lá com os insetos, né? Não sei se vocês lembram, que também a gente chama de muda ou equidise. Em geral, sendo que no caso lá é a troca do exoesqueleto, e aqui com as aves é a troca de penas.
Em geral, a muda ela ocorre aos poucos, de modo que o corpo da ave permaneça protegido pelas penas e o voo não seja prejudicado. Então, não é um processo que o pássaro ele vai perder todas as penas, né, para fazer essa troca por penas mais novas. Não, ele vai perdendo aos poucos para poder o corpo dele não ficar desprotegido e também ele não deixe de voar por conta que ele não está com penas. Quanto à locomoção, a maioria das aves se locomove utilizando os membros anteriores para voar. Já os membros posteriores são utilizados para saltar, nadar e andar. Voar vai proporcionar às aves vantagens, como mais oportunidade de procurar alimento para fugir dos seus predadores. Também tornou possível a esses seres vivos habitar e explorar diversos ambientes. No entanto, algumas espécies não são capazes de voar, como no caso da ema e os pinguins. Nesses casos, as aves apresentam adaptações para outras formas de locomoção. Os pinguins, por exemplo, eles têm membros anteriores modificados em pás, que vai auxiliar no seu nado. E as emas possuem os pés adequados para se locomover mais rapidamente sobre o solo. Então, por mais que eles não voem, não tenham essa capacidade de locomoção a partir do voo, eles têm no seu corpo adaptações para o ambiente que eles se encontram. O pinguim para nadar e a ema, né, para poder se locomover de forma mais rápida sobre o solo. O que a gente vai perceber aí é que esses animais têm olhos que conseguem, a visão deles são bem aguçados, eles conseguem ter uma visão mais ampla do que nós, seres humanos, né? Objetos bem distantes, eles conseguem ter uma percepção melhor. O formato do corpo é aerodinâmico, que resulta em menor resistência ao ar durante o voo. Os membros anteriores modificados em asas fornecem sustentação durante o voo. As asas, no caso, são fundamentais para levantar o voo e para aterrissar, e seus movimentos podem controlar a velocidade e alterar a direção do voo. As penas presentes nas asas e na cauda das aves são modificadas para o voo também e contribuem para o formato aerodinâmico. Algumas penas peitorais auxiliam na percepção das correntes de ar. E os ossos, que aí também tem destaque ao lado direito, como vocês podem ver, são os ossos ocos, que a gente chama de pneumáticos, que são preenchidos por ar, que vai fazer com que as aves sejam mais leves e assim consigam ter essa locomoção de voar, né? Realizar o voo. A presença de sacos aéreos também, que são órgãos que estão interligados aos pulmões, que vai servir como reserva de ar. Principalmente quando as aves elas chegam a uma altitude muito alta, o ar vai ficando rarefeito, né, com pouco oxigênio. Então, esses sacos aéreos vai fornecer para as aves o oxigênio que ela precisa naquele momento do voo. E além dessa participação toda, que é importante no processo respiratório, os sacos aéreos faz com que a ave fique menos densa e auxilia também no resfriamento do corpo e favorece a sua flutuação em ambientes aquáticos. A ausência da bexiga urinária contribui também para reduzir a massa corpórea das aves. E o osso externo, né, expandido e com uma projeção chamada quilha, na qual os músculos peitorais se fixam. Esses músculos peitorais são bem desenvolvidos e muito utilizados durante o voo. Então, por isso, é muito importante essa estrutura do corpo das aves, como vocês podem estar vendo no vídeo, para elas poderem estar tendo a locomoção a partir do voo. Tá certo, gente? Então, muito obrigada por vocês terem chegado até aqui no nosso vídeo. Eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Anote as curiosidades de vocês. Faça o que está sendo proposto, né, na descrição do vídeo.